pessoal, boa noite. Dando continuidade aqui ao nosso processo de revisão. Hoje nessa lista nós trataremos de resolução de problemas com equações e sistemas de segundo grau. Então, para começar, a gente vai fazer aqui a primeira questão que diz o seguinte: suponha que um terreno retangular de área de 4.225 km² será delimitado para se tornar uma nova reserva extrativista. Se o comprimento do terreno excede em 100 km sua largura, que é x, uma equação que permite determinar essa largura x é. Então, basicamente, a gente vai tentar descobrir qual é a equação do segundo grau que representa essa situação. Então, vamos supor que o terreno é isso aqui, ó. Tem aqui o terreno, e ele fala aqui na questão que o comprimento excede em 100 km sua largura. Então, quer dizer, vamos chamar esse lado aqui de x, que corresponde à minha largura, e esse lado aqui é o comprimento, que é 100 mais x. E minha área total, que é o terreno retangular, equivale a 4.225. Então, a gente sabe, para calcular a área aqui, ó, é base vezes altura. Então, posso pegar essa base vezes esse lado aqui, chamo de altura. Então, a área, ela é x, né? A base, 100 mais x, 100 mais x, vezes a altura, que é x. A altura é proporcional à minha largura. A área a gente já tem aqui, que é 4.225. Então, no lugar de E, eu coloco 4.225. Então, aqui vai ficar 100 vezes x, dá 100x. X vezes x dá x ao quadrado. Então, dá mais x ao quadrado. Mudando aqui todo mundo de uma vez, né? Para não ter que fazer jogo de sinal. Aqui vai ficar x ao quadrado mais 100x é igual a 4.225. Então, vindo para cá, a nossa equação fica da seguinte maneira: x ao quadrado mais 100x. Mudo para a esquerda, então mudo o sinal, então fica menos 4.225 igual a zero. Analisando as alternativas aqui, nós temos que a nossa resposta correta é a letra C. A segunda questão diz o seguinte: a soma das raízes da equação x menos 15 vezes x mais 7 dividido por x menos 3 é igual a zero. Então, ele quer a soma das raízes. Então, a gente vai ter que resolver aqui, né, o produto no numerador para poder determinar a equação no segundo grau. E nós teremos duas maneiras de fazer. Ou a gente resolve ela toda utilizando Bhaskara, ou então a gente só utiliza a relação dos coeficientes, trabalhando com a relação da soma. Então, fazendo aqui o produto, ó, eu lembro que aqui todo número é dividido por 1, essa é uma regra. Então, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 7 dá 7x, menos 15 vezes x dá menos 15x, menos 15 vezes 7 dá menos 105, menos 105. Então, todo mundo dividido por x menos 3 igual a zero. Lembrando que aqui é dividido por 1. Então, aqui eu posso resolver aqui, simplificar logo aqui em cima, que vai ficar x ao quadrado. 7x menos 15x é a mesma coisa que menos 8x, menos 105. Todo mundo dividido por x menos 3, igual a 0 dividido por 1. Posso fazer aqui um produto cruzado. Então, aqui fica x ao quadrado menos 8x menos 105, igual x menos 3 vezes 0, dá 0. Então, nossa equação no segundo grau aqui é x ao quadrado menos 8x menos 105 igual a 0. Como eu disse, a gente pode resolver aqui por Bhaskara, que é algo que vai ficar um pouco cansativo e extenso, ou a gente pode utilizar a relação dos coeficientes, que diz o seguinte, que a soma das raízes de uma equação no segundo grau pode ser dado pela relação de menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. Eu lembro que aqui, ó, é o coeficiente a, que nesse caso vale 1, o coeficiente b vale menos 8, e o coeficiente c ele vale menos 105.
Então, a soma pode ser dada por essa razão. O coeficiente b vale quanto? Menos 8. Então, é menos 8 dividido pelo coeficiente a, que vale 1. Então, a soma das raízes dessa equação aqui, ela é dada por 8. Então, nossa alternativa correta aqui é a letra D. A terceira questão diz o seguinte: numa doceria, comprei 2 tipos de doce. No primeiro tipo, 6 unidades de determinado valor unitário. No segundo tipo, cujo valor unitário é R$3 mais caro que o primeiro tipo. Comprei uma quantidade que equivale ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Entreguei 6 notas de R$50 para pagar tal compra e recebi R$30 de troco. Nos 2 tipos de doce que comprei, gastei com o mais caro em reais um total de... Então, bora ver como é que fica a resolução dessa questão. Então, a questão nos dá as seguintes informações. Do doce do tipo 1, que eu vou chamar de T1, ele diz que ele tem um valor unitário X, e desse doce eu comprei 6 unidades, que eu chamei de 6x. Do doce tipo 2, que eu vou chamar de T2, ele falou na questão que ele é R$3 mais caro que o primeiro. Então, se ele tinha um valor X, é R$3 mais caro, então ele vai ficar valendo X mais 3. Observe que no texto ele falou também que o doce tipo 2, ele iria comprar o dobro da quantidade do valor unitário do primeiro tipo. Então, a gente pode simbolizar essa situação como 2x, que é o dobro do valor unitário do primeiro, vezes o valor, a quantidade que ele vai comprar aqui do tipo 2, que é x mais 3. Então, a gente guarda essas duas informações para a gente utilizar mais adiante. Então, a soma de 6 vezes o valor unitário do primeiro doce, mais o dobro do valor unitário em relação ao primeiro, vezes a quantidade de doces do segundo valor que ele vai comprar, que vai ser... Então, a questão diz o seguinte, né? Que, pegando as informações aqui do texto, nós vamos ter a seguinte condição. O doce tipo 1, eu vou chamar de T1. Ele tem um valor X. Ele falou que vai comprar 6 unidades desse doce tipo 1, que tem um valor X. Então, vai ficar 6x. O doce tipo 2, ele falou que tem um valor que é R$3 mais caro que o doce anterior. Então, vai ficar x mais 3. Observe que ele disse no texto também que iria comprar uma quantidade equivalente ao dobro do valor unitário do primeiro tipo. Então, eu posso fazer, como o valor unitário é x, ele vai comprar o dobro, então é 2x vezes a quantia paga, que é x mais 3. X mais 3. E ele afirmou também que ele deu um troco, ele deu 6 notas de 50, 6 notas de 50, e retornou com R$30 de troco. Então, coloca menos 30. Isso aqui dá 6 vezes 50, dá 300, menos 30, isso é igual a 270. Pegando essas informações, a gente pode agora montar nossa equação. Então, fica 6x mais 2x vezes x mais 3, tudo isso igual a 270. Então, aqui fica 6x mais, faço o produto, 2x vezes x dá 2x a segunda, 2x vezes 3 dá mais 6x, que é igual a 270. Então, eu vou ficar aqui, ó, 2x ao quadrado, já organizando todo mundo, 2x ao quadrado, mais 6x dá 12x. Passo 270 para a minha esquerda, então mudo o sinal, fica negativo. Tudo isso igual a zero. Daí a gente pode resolver por Bhaskara. Então, eu tenho que delta
é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Eu lembro que meu coeficiente A aqui vale 2, meu coeficiente B vale 12, e meu coeficiente C, ele vale menos 270. Então, fazendo a substituição aqui, viu? Vou pegar a fórmula completa. Então, vai ficar, resolver separadamente, na verdade, então vai ficar delta, vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser, coeficiente b é quem? 12, então vai ficar aqui 12 ao quadrado, 12 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 270. Então, delta vai ser igual a 12 ao quadrado dá 144. Faço o jogo do sinal aqui, né? Fica menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 270 dá 2.160. 2.160 mais 144. Isso aqui vai ser igual a 2.304. Então, a gente vai achar agora os valores de x. X vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Substituindo aqui, eu vou ficar com menos. O b, ele vale 12, então vai ficar menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 2.304. 2.304 dividido por 2 vezes a, lembrando que a vale 2. Então, x vai ser igual a menos 12, mais ou menos raiz quadrada de 2.304 vai ser igual a 48. Tudo isso dividido por 4, que é 2 vezes 2 dá 4. Então, nós vamos ter nosso x' aqui igual a menos 12 mais 48 dividido por 4. Menos 12 mais 48 dividido por 4, isso aqui vai ser igual a 36 positivo dividido por 4. Então, nosso x' aqui vai ser igual a 9 positivo. Deixa eu dar uma subidinha mais aqui no papel. Então, nosso x, duas linhas, vai ser igual a menos 12 menos 48 dividido por 4. Isso aqui dá menos 60 dividido por 4. O x duas linhas vai valer menos 15. Eu quero que vocês observem o seguinte, que a minha primeira raiz ela é 9 positiva e a segunda é menos 15. Então, a menos 15 ela não convém para a gente, pois a gente está trabalhando com valores e quantidade, então esse valor aqui, esse negativo, não convém para a nossa situação. Então, utilizaremos só o número 9. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aquela afirmação inicial, ou seja, o que a gente falou, que dos tipo 1, ele iria pagar 6 vezes x. Então, x vale 9, então aqui vai ficar 6 vezes 9, que é igual a 54. Do doce tipo 2, a gente falou que ele iria pagar um valor correspondente a 2x vezes x mais 3. Então, substituindo aqui, vai ficar 2 vezes 9 vezes 9 mais 3. No lugar de x, eu substituí por 9. Então, 2 vezes 9 dá 18. 9 mais 3 dá 12. 18 vezes 12 é igual a 216. Então, nossa alternativa correta é a letra A. Nossa quarta questão diz o seguinte: as medidas do comprimento e da altura em metros do outdoor retangular representado na figura abaixo são exatamente as soluções da equação x² menos 10x mais 21. Então, temos aqui o outdoor
E ele fala, dessa forma, é correto afirmar que a área desse outdoor é. Então, nós temos aqui um outdoor, o formato dele é retangular. Então, o valor de x duas linhas corresponde aqui, ó, à minha base desse outdoor. E o x' corresponde à minha altura, né? É a área de um retângulo. Então, basta a gente resolver aqui a equação do segundo grau e determinar o valor dessas dimensões. Então, nós temos aqui x² menos 10x mais 21. Lembrando que o coeficiente A vai ser igual a 1, ok? O coeficiente B, ele vai ser igual a menos 10. O coeficiente C, ele vale 21. Fazendo aqui as devidas substituições na fórmula, teremos. Então, delta é igual a B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser B. O B vale menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A vale 1. Vezes C, que vale 21. Então, delta vai ser menos 10 ao quadrado dá 100 positivo. Menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 21 vai dar igual a 84. Então, 100 menos 84, isso daqui vai ser igual a 16. Então, vindo para cá, vamos fazer x, não, vamos fazer aqui que é melhor. Então, vai ficar x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a menos b, então vai ser menos, o b vale menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta vale 16, sobre 2 vezes a vale 1. Então, x vai ser menos com menos, o 10 fica positivo, mais ou menos raiz quadrada de 16, que dá 4, sobre 2 vezes 1, que dá 2. O meu x' vai ficar 10 mais 4, dividido por 2, isso aqui vai ser igual a 14, 14 por 2, que dá 7. O meu x duas linhas vai ser 10 menos 4 dividido por 2, isso aqui é 6 por 2, que dá 3. Então, quer dizer, o meu x', só mudando aqui para bater com os dados lá em cima, então x duas linhas aqui, vou botar aqui só x uma linha. Então, calculando a área aqui, nós vamos ter base, que vale 7, vezes altura, que vale 3. Isso aqui dá 21 metros quadrados. Logo, nossa alternativa correta é a letra C. Nossa quinta questão. Ao fazer o lançamento de um foguete a partir do chão, nota-se que ele faz a trajetória de uma parábola dada pelo gráfico da função. H é igual a menos x² mais 8x menos 7. Sendo a altura H dada em metros, afirma-se que a altura máxima atingida pelo foguete em relação ao chão é... Presta atenção, nessa questão, a gente não tem necessidade de desenvolver a equação do segundo grau, que é aqui presente, só basta a gente trabalhar com as coordenadas do vértice. Observe aqui a situação comigo. Eu vou criar aqui um sistema cartesiano. Então, aqui eu tenho o eixo da ordenada. E aqui eu tenho o eixo das abscissas. Eu nem preciso desenvolver para entender o comportamento gráfico. Eu sei que aqui é a equação do segundo, uma função do segundo grau, né? Então, eu sei que a representação é uma parábola. O coeficiente A é negativo, então a concavidade dela é voltada para baixo. E aqui meu coeficiente C, que diz onde essa parábola toca no eixo Y, que é menos 7. Então, ela está aqui. Então, quer dizer, esse gráfico parte daqui, ó, e faz esse movimento aqui. É esse o movimento descrito pelo lançamento do foguete. E ele está pedindo ser na altura máxima. A altura máxima é dada nesse ponto aqui, ó, que está associada ao Y do vértice. Então, como é que a gente faz essa relação, esse cálculo? Só basta a gente ter em mente o quê? Que o Y do vértice ele é dado pela razão de menos o valor discriminante dividido por 4 vezes A. Então, aqui fica menos. Meu delta vale B² menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A. Então, aqui fica menos. O coeficiente B ele é 8, então fica 8² menos 4 vezes o coeficiente A, que vale menos 1, vezes o coeficiente C, que vale menos 7.
vale menos 7. Tudo isso dividido por 4 vezes A, e A vale menos 1. Então, aqui vai ficar, ó, menos 8 ao quadrado dá 64. Faço o jogo do sinal aqui, ó, menos com menos dá mais com menos dá menos. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 7 dá 28. Todo mundo dividido por menos 4. Então, aqui vai ficar menos 64 menos 28, isso dá igual a 36. Fica negativo aqui porque já tinha esse sinal do lado de fora esperando, né? Dividido por menos 4. Então, menos 36 dividido por menos 4, isso é igual a 9 metros. Então, nossa alternativa correta é a letra D. Nossa sexta questão diz o seguinte: a equação 3x ao quadrado menos 5x mais c igual a 0 admite o número 2 como raiz. Então, o valor de c é igual. Então, como ele já deu aqui o valor de uma raiz, que é o número 2, a gente pega esse 2 e substitui onde tem x, e determina o valor de c. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais c igual a 0. Então, resolvo logo aqui, ó, a minha potência. Então, vai ser 3 vezes 2 ao quadrado dá 4, menos, faço o produto aqui, que dá 10, mais c igual a 0. 3 vezes 4 dá 12, menos 10 mais c igual a 0. 12 menos 10 dá 2 positivo, mais c igual a 0. O 2 passa para a minha esquerda, então ele passa negativo. Então, c vale automaticamente menos 2. Sétima questão. Considera a equação E, que é igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 2 raiz quadrada de 3, sendo U igual aos reais, que aqui ficou faltando o Rzinho, viu? É correto afirmar que seu conjunto de solução será. Então, a gente viu lá na aula anterior, que a gente fez a revisão sobre equações irracionais. Então, só basta a gente pegar o quê, ó? Elevar os dois membros aqui ao quadrado. Então, tem aqui, ó, que é raiz quadrada de x ao quadrado menos 7x mais 12. E elevar ao quadrado por quê? Porque o índice do meu radical é 2, então eu elevo os dois membros ao quadrado para poder retirar o radical. Observe que aqui também é índice 2, então aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, a gente tem uma propriedade da potenciação que nos permite isso, viu? De radiciação. Posso simplificar aqui. E aqui fica x ao quadrado menos 7x mais 12 igual. Lembre que aqui é um produto e nós temos um expoente. Então, os dois indivíduos aqui dentro vão sofrer o efeito do expoente. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado dá 4 vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado é a mesma coisa que isso aqui, ó. Se aplica a mesma definição, ó. Índice igual ao expoente, simplifica. Então, aqui fica x ao quadrado menos 7x mais 12, isso igual a 4 vezes 3. Isso aqui dá 12, né? Então, x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 12. Observe que eu tenho 12 desse lado, 12 desse lado. Tanto faz eu passar esse para cá quanto esse para cá, eles vão passar ambos negativos, então vai somar um positivo com negativo, então dá 0. Então, aqui fica x ao quadrado menos 7x igual a 0. Para eu não ter que desenvolver isso aqui com Bhaskara, eu observo que eles têm em comum x, então eu faço uma fatoraçãozinha aqui, ó. Uso o fator comum. Então, eu tenho x, isso eu posso reescrever como x, vezes x, menos 7, igual a 0. A minha primeira raiz, a imediata, ela é igual a 0. E a minha segunda, que é quem? X menos 7, pego isso que está no meio, igual a 0. Então, x é igual a 7. Então, minhas raízes aqui vão ser, né, que justifica essa igualdade aqui, que ele falando que é a equação é. Então, meu conjunto de solução aqui será a alternativa da letra D, 0 e 7. Oitava questão diz o seguinte: equações biquadradas é uma equação escrita da seguinte forma geral: ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a 0. Para encontrarmos as suas raízes, é preciso transformá-las em equação do segundo grau, que pode ser resolvida pela fórmula de Bhaskara, Acharya, matemática que viveu na Índia meados do século XII. Portanto, a soma das raízes da equação x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a 0 é
A oitava questão é aquele tipo de questão que basicamente ele lhe ensina a resolver, né? Ele tem um resuminho básico explicando o que é a equação biquadrada e fala que você tem basicamente baixar a ordem dela. Ela sai de grau 4 para grau 2. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente tem que lembrar que x à quarta é a mesma coisa que x ao quadrado elevado ao quadrado menos 10x ao quadrado mais 9, tudo isso igual a zero. Eu vou usar outra incógnita fazendo a seguinte relação, que onde tiver x ao quadrado, eu vou fazer uma substituição por um y qualquer, pode ser a letra que você quiser colocar no lugar de x. Então, onde tiver x ao quadrado, eu só tenho x ao quadrado aqui no meio, então eu tiro esse x ao quadrado, coloco um y, esse 2 vem para cá, menos 10, x ao quadrado fica y mais 9, igual a zero. Pronto, ela agora é a equação no segundo grau, e a gente utiliza a Bhaskara para poder resolver. Então, a gente vem aqui, delta b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Fazendo as substituições aqui dentro da fórmula, a gente sabe que o coeficiente b aqui está perto só do y'zinho aqui, ó. Então, é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a aqui está perto do y ao quadrado, então é 1 vezes c, que é só o número aqui sem letra, que é o 9. Então, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado dá 100, menos 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 9 dá 36. 100 menos 36 a gente sabe que é 64. A gente vai agora resolver os valores de x. Então, y. Então, y é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Fazendo a substituição aqui, a gente vai ter y é igual a menos, o coeficiente b aqui é menos 10, então fica menos 10, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 64, sobre 2 vezes a, que a vale 1. Então, y vai ser igual a menos com menos o 10 fica positivo, mais ou menos raiz quadrada de 64, que é 8, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, y, linha vai ser 10 mais 8 dividido por 2, vai ser igual a 18, que é igual a 9. Y, duas linhas, 10 menos 8 dá 2 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 1. Então, o que a gente tem que fazer agora, porque os valores que nós achamos aqui são os valores das raízes para y. Nós estamos querendo as raízes de x para depois fazer a soma que a questão está pedindo. Então, eu tenho que pegar isso aqui que eu falei aqui no início, ó, e fazer as substituições. Eu falei que onde tivesse x ao quadrado, eu chamaria de y. Então, x ao quadrado, o primeiro valor que eu achei foi 9, vai ser igual a 9. Então, tem quadrado desse lado, vira radical do outro. Então, raiz quadrada de 9. Meu resultado aqui é mais ou menos 3. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, eu tenho mais ou menos 3. Vou fazer a mesma coisa com essa raiz de y aqui, que é 1. Então, eu falei que onde tiver x ao quadrado é igual a y, esse y agora vale 1. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 1, que vai ser mais ou menos 1. Como na questão está pedindo a soma das raízes, nós temos que a soma vai ser igual a menos 3, mais 3, mais 1, menos 1. Menos 3 mais 3 dá 0, 0 mais 1 dá 1, menos 1 vai ser igual a 0. Logo, a alternativa correta dessa questão é a letra A. A nona questão diz o seguinte: Bárbara tem 6 anos e Lígia tem 5. Assinale daqui a quantos anos o produto das suas idades será igual a 42. Então, quer dizer, se eu for fazer o produto agora da idade de Bárbara e de Lígia, elas têm 30 anos, né? O produto da idade delas dá 30. Então, quer dizer, para dar 42, tem que ser a idade de Bárbara, que é 6, a idade atual, mais um tempo x, que eu não sei quem é que eu quero descobrir. Vezes, como ele fala que é o produto, né? A idade de Lígia, que eu sei que é 5, mais o mesmo tempo x, que eu não sei quem é, que esse x é o mesmo que esse aqui. E tudo isso tem que dar 42. Então, aqui fica 6 vezes 5 dá 30, 6 vezes x dá 6x, x vezes 5 dá 5x, x vezes x dá x à segunda. Tudo isso igual a 42. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, já organizando todo mundo.
6x mais 5x, isso dá 11x. Passo 42 para cá, ele passa subtraindo do 30, né? Vai ficar 30 menos 42, então fica menos 12 negativo, tudo isso igual a zero. Daí por diante é só Bhaskara. Então, delta, eu já não vou colocar mais os coeficientes aqui que a gente exercitou, a gente sabe mais já quem são, né? Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser o coeficiente b, que é quem é 11. 11 ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a, que vale 1, vezes o coeficiente c, que vale menos 12. Então, delta vai ser igual a 11 ao quadrado dá 121, menos com menos dá mais. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 12 dá 48. Isso aqui vai ser igual a 169. Então, atrás das raízes vai ser x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Então, x vai ser igual a, substituindo aqui os valores, menos coeficiente b é 11, mais ou menos raiz quadrada de delta é raiz quadrada de 169, sobre 2 vezes o coeficiente a, que vale 1. Então, x aqui vai ser igual a menos 11, mais ou menos raiz quadrada de 169 é 13. É 13 sobre 2 vezes 1 dá 2. Então, meu x' vai ser menos 11 mais 13 dividido por 2. Menos 11 mais 13 dá 2, dividido por 2, isso aqui é 1. E o x duas linhas vai ser menos 11 menos 13 dividido por 2. Isso aqui é menos 24 dividido por 2, isso dá menos 12. Como nós estamos trabalhando com idade, esse valor não nos serve, não nos convém, só restando o número 1, ok? Então, quer dizer, daqui a um ano, o produto das idades de Lígia e Bárbara vai ser igual a 42. E a gente pode verificar isso. Se eu pegar esse 1 aqui e substituir aqui, vai ficar 6 mais 1 dá 7. 5 mais 1 dá 6. Então, 7 vezes 6 dá 42. Então, a alternativa é a letra A. A nossa última questão é a questão de sistemas, e ela diz o seguinte: resolva o sistema a seguir utilizando os números reais. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós temos duas técnicas de resolução, uma de substituição e uma de soma. Eu vou utilizar aqui para vocês, por ser uma matemática fundamental, o método de substituição. Eu vou escolher aqui uma incógnita, preferencialmente a gente sempre pega as que não estão começando a equação, que nesse caso seria o y, mas eu sei que por aqui tem um quadrado e aqui tem um produto, vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu vou começar com x, vai ficar mais tranquilo para mim. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa primeira e vou isolar quem? O 3x. Vou pegar esse y, passo para o segundo membro, ele passa positivo, somando com 4. Pronto, eu vou falar que 3x vale isso aqui. Pego a segunda e faço essa substituição aqui, ó. Observe que é 3x mais 2y igual a 3. E eu falei inicialmente, que é de acordo com essa primeira equação, que 3x vale y ao quadrado mais 4. Então, no lugar de 3x aqui, eu vou colocar quem? Y ao quadrado mais 4. Repito, 2y igual a 3. Organizando aqui, vai ficar y ao quadrado mais 2y. O 3 passa para cá negativo, então vai ficar 4 menos 3, então aqui fica 1. Todo mundo igual a 0. Daí a gente só resolver agora utilizando o Bhaskara. Delta é b ao quadrado, b é quem é 2, então fica 2 ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Então, é 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 1 é 4. Então, meu discriminante dá 0. Observe que toda vez que o discriminante dá 0, eu tenho duas raízes reais iguais. Então, aqui vem para y, vai ser igual a menos b. Então, 2 aqui, fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0, sobre 2 vezes a. A vale 1, então é 2 vezes 1, que dá 2. Eu estou fazendo direto, porque os métodos já foram vistos em questões anteriores, então aqui a gente ganha um pouquinho mais de tempo. Então, y vai ser igual a menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 0, que dá 0, sobre 2. Então, y', que vai ser igual a y duas linhas, vai ser igual a menos 2 dividido por 2. Porque se eu somar com 0 subtrair, não vai interferir em nada. Então, meu y vale menos 1.
Então, já sei que y vale menos 1. Vou pegar esse menos 1 e substituir qualquer uma das duas aqui para determinar o valor de x. Então, aqui substituindo, vou pegar de baixo, 3x mais 2y igual a 3. Poderia pegar qualquer uma. Então, vai ficar 3x mais 2 vezes y, que é menos 1, igual a 3. 3x, 2 vezes menos 1, dá menos 2 igual a 3. Então, 3x, passo 2 para a minha direita, ele passa positivo. Então, aqui fica 2 mais 3, que dá 5. Então, vai ficar 5 dividido por 3. Logo, y vale menos 1 e x vale 5 sobre 3.